Informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, último dia já de preparação, jogo neste sábado diante da equipe do São Paulo. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Mesmo sem entrar em campo, o Cruzeiro ganhou uma posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta sexta-feira de preparação do Cruzeiro para o jogo contra o São Paulo, neste sábado, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Vitória, ânimo melhor e agora, claro, querendo seguir aí pontuando pelo menos nesta Série A do Campeonato Brasileiro, jogo neste sábado às 18h30 no Morumbi e o Cruzeiro seguindo logo mais para uma viagem emendada, porque na terça tem a estreia na Copa Libertadores da América. O treinamento hoje à tarde na Toca da Raposa 2, depois disso o Cruzeiro segue de voo fretado e aí vamos ver quem o Arthur Jorge vai levar. Talvez leve mais gente, porque o Cruzeiro de lá segue para Guayaquil, no Equador, e na segunda-feira terá um treinamento no Equador, fechando a preparação para a estreia na Copa Libertadores. Kaique retornou da seleção, deve voltar ao time titular, não tem porquê também, né? Ainda mais que volta de uma convocação, por mais que tenha feito aí pouco treinamento, somente ontem e hoje, 2 treinos com o Arthur Jorge, mas é o titular, é o dono da posição, então deve reassumir a condição. E aí tem que ver o que vai fazer o Arthur Jorge, Cauã Moraes ou William. Cauã Moraes muito bem atuando pela esquerda, o William foi bem também no jogo diante da equipe do Vitória. Todo mundo bem fisicamente e aí uma tendência até para dar mais confiança ao time é de manutenção da maioria. Vamos ver essa última atividade de hoje à tarde, então, na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que mesmo sem entrar em campo, no fechamento da rodada, ganhou uma posição, porque a Chapecoense perdeu para o Atlético Mineiro e com isso, no saldo de gols ali, o Cruzeiro passou para a 17ª colocação, ainda na zona de rebaixamento, precisando de uma sequência positiva para deixar aí o grupo dos 4 últimos e confirmar uma campanha de reação na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente falou ontem sobre Rodrigo José Pereira de Lima, que apita, e no VAR, Rafael Trace. Ele será o árbitro de vídeo. Cruzeiro que teve aí muita polêmica, ou lances aí bem polêmicos no jogo diante da equipe do Vitória. Os 3-0 ali acabaram escondendo uma reclamação com a arbitragem, mas é fato que o Yuri Elino do Rio de Janeiro não agradou em nada a diretoria do Cruzeiro pela atuação e também Daniel Nobre Bins, que foi o árbitro de vídeo e que fez toda aquela avaliação do gol anulado do Cruzeiro. Então vamos acompanhar hoje à tarde, último treinamento neste feriadão em Belo Horizonte e o Cruzeiro fechando a preparação para o jogo importante diante da equipe do São Paulo. O Cruzeirão, o Cruzeiro se preparando a caminho de São Paulo. Amanhã é o tricolor, sempre foi uma asa na vida do Cruzeiro, mas ano passado marcou a virada do ano do Cruzeiro, justamente um jogo em São Paulo, o jogo no Morumbi, e o Cruzeiro tá embalado. O Cruzeirão tá animado, deu show no meio de semana no Mineirão, agora pra arrebentar também fora de casa, com as informações do Cruzeiro de plantão. Tá prontinho para embarcar. O repórter Rubens Júnior tá no aeroporto de Confins. É isso, Rubinho? Um abraço, boa tarde, Rubens. Um abraço pra você, Thiago. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, pra você que está nos acompanhando no YouTube. Falamos aqui diretamente do Aeroporto Internacional de Confins, a Itatiaia embarcando, né, para os 2 próximos compromissos do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, depois estreia na Copa Libertadores, começando pelo sábado, amanhã, jogo contra o São Paulo, 6h30 no Morumbi, onde o Cruzeiro teve uma boa lembrança na última temporada, quando o técnico Leonardo Jardim
Jardim, mudou a chave, a equipe acabou emplacando, e isso aconteceu no jogo passado contra a Vitória, em busca do seu segundo resultado positivo na competição. Thiago, o Cruzeiro, né, que começou de forma ruim o Campeonato Brasileiro, tendo 2 derrotas aí pro Botafogo, pro Coritiba, empate contra o Mirassol, depois empate contra o Corinthians, aí perde para o Flamengo, empata contra o Vasco, perde pro Furacão, empata contra o Santos, e agora tem, né, esse jogo contra o São Paulo para deixar uma boa impressão, pensando em termos aí de Copa Libertadores. O Cruzeiro entra em campo pela competição continental, jogo na terça-feira, 9 horas da noite, contra o Barcelona em Guayaquil, mas hoje finaliza a preparação técnico Arthur Jorge, lembrando o Cruzeiro ontem apenas aquele trabalho regenerativo, um trabalho um pouco mais leve, e hoje define o que pode ter a manutenção da equipe apenas com uma alteração. O Kaique, que volta à lateral esquerda depois, né, de ter atuado com a seleção brasileira. O Cauã, que até poderia ser possibilidade, acabou ficando como opção. Já o Cauã Moraes se destacou e vai colocando algumas dúvidas na cabeça do português. Isso porque não na lateral esquerda, onde tem a volta certa do Kaique, mas na lateral direita, se o William pode perder posição. A manutenção do William é aguardada para que o Cauã possa, né, ter esse desenvolvimento e ganhar a posição ao longo do tempo, dependendo do desempenho até mesmo do William. Então é esse Cruzeiro que pode ter a volta do Lucas Romero só se estiver bem fisicamente. Depende da parte física do atleta. O Cruzeiro tem já esse desenho tático que foi mostrado no jogo contra o Vitória, e vamos aguardar a respeito da formação que entra em campo diante da equipe do São Paulo. Cruzeiro tentando, né, um retrospecto positivo contra o tricolor paulista em termos de campeonato brasileiro. A programação tendo o trabalho à tarde na Toca, depois embarque para São Paulo, e a Itatiaia vai seguir acompanhando todos os passos desta sexta-feira santa, mas de muito trabalho, tá certo? Para todos nós, Rubens Júnior, muito trabalho, e claro, pro Cruzeiro também. É o João Vitor Xavier. O jogo do Cruzeiro no Morumbi, sempre um adversário duro, né? Historicamente, grandes jogos entre Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro sempre com dificuldades no Morumbi, mas tá vindo embalado, João. O Cruzeiro vem de um grande resultado para confirmar o bom momento, para confirmar o trabalho, esse início, pelo menos, de trabalho do Arthur Jorge. Nada melhor do que um grande jogo, quem sabe, puxando pontos no Morumbi amanhã, hein, João? Esse é dos grandes clássicos do futebol brasileiro, né, Thiago? Grandes decisões, grandes jogos, finais de Copa do Brasil, grandes jogos em Libertadores, grandes campeões do futebol brasileiro e sul-americano. O São Paulo, que vem oscilando nos últimos anos, não vive um grande momento, crise política, crise interna. O Cruzeiro também passou pelas suas dificuldades, mas são duas equipes que sempre dão bons espetáculos quando se enfrentam. Tomara que o Cruzeiro confirme o viés de recuperação. Tomara que o Cruzeiro confirme contra o São Paulo aquilo que já mostrou no meio de semana contra o Vitória. O time precisava tirar aquele peso, precisava descarregar e conseguiu isso, né? O momento do Cruzeiro era muito tenso, era muito pesado, né? E o Arthur Jorge, ele acabou conseguindo um bom resultado. Gostei muito da vibração dele, da entrega dele, do envolvimento emocional dele na vitória do Cruzeiro. Então, tomara que seja aí o prenúncio também de um novo momento para o Cruzeiro, e que o Cruzeiro consiga engrenar uma boa sequência de vitórias, porque precisa disso para virar a página de um começo muito ruim e muito difícil no Campeonato Brasileiro. Tô animado, viu, Thiago? Finalmente tivemos uma semana boa pro futebol mineiro. Tá todo mundo feliz, e que continue assim no final de semana. Deixa eu dar um recado do Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, lá na rua Jaceguai 164 no Prado. Alô, Paulo Roberto, procure todo o timaço do Sindeac, Jaceguai 164 no Prado, Thiago. Júnior, falando agora sobre as boas opções da lateral do Cruzeiro, hein, Rubinho? Depois da atuação do Cauã, o Kaique voltando de seleção, tá bem servido o Cruzeiro na lateral, Rubens.
Pois é, a lateral esquerda do Cruzeiro em alta, não só com o Kaique convocado para a seleção principal, não só também pelo Cauã Prats, vendido ao Borussia Dortmund da Alemanha e também convocado para a seleção sub-20. O Cruzeiro tem o Gustavinho, garoto, que faltou, né, do gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano. O Gustavinho está de contrato renovado. Ontem o Cruzeiro oficializou a sua renovação. Ele que tem contrato agora até o final da temporada de 2029, Gustavinho, atleta de apenas 19 anos. Então, o Cruzeiro bem servido na lateral esquerda. Sobre promoção de ingresso para o jogo contra o Bragantino, hein? Cruzeiro não só pensando no jogo contra o São Paulo amanhã, também no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, mas também o próximo jogo em casa, que vai ser no dia 12, contra o Red Bull Bragantino, às 6h30. E a promoção, atendendo o pedido à diretoria que soltou o preço, os ingressos já à venda pelo ingresso.cruzeiro.com.br, preço único R$40, e o sócio adquirindo um outro bilhete também, tendo promoção, e para quem não é sócio também bilhete promocional, convocando o torcedor para esse momento importante, né, para essa maratona para o mês de abril. E falando em maratona, o Cruzeiro que pode ter boa notícia, a gente antecipava na última semana, né, o Sinesterra sofreu uma lesão muscular ainda em fevereiro contra o Mirassol, já vai iniciar o seu processo de transição. Vai ser o vestibular do Sinesterra, o Cruzeiro que tem a opção de compra no meio da temporada. Tá certo? Seguimos para São Paulo, depois para o Equador, a Itatiaia lado a lado com o Cruzeiro, respirando, e a Nação Azul subindo o som. Vamos embarcando em busca dos 3 pontos. Boa tarde a você. Pra você também, boa viagem, Rubens Júnior. Depois do São Paulo tem Libertadores para o Cruzeiro e a Itatiaia, junto com o Cruzeirão de volta a Libertadores. Ô, Gão, já vamos pensar pra frente, tem o São Paulo no caminho do Cruzeiro. Vamos colocar a ficha técnica aí, pra gente já começar a falar dessa partida. Rodrigo José Pereira de Lima, Luanderson Lima dos Santos e Francisco Chaves Bezerra aí assistentes, e Rafael Trace no VAR. Sangue de Jesus tem poder, esse Rafael Trace no VAR, mas eu acho que o menor dos problemas do Cruzeiro agora é a arbitragem, principalmente pelo estilo de jogo que o Arthur Jorge começa a colocar agora no Cruzeiro, que é ocupação de espaço, briga pela posse de bola. Quando o adversário pega a bola, tem 3 jogadores do Cruzeiro sempre brigando para que eles não consigam dominar com efetividade essa bola. Acho que vai ser um jogo melhor do que foi o jogo contra o Vitória, porque o São Paulo vai ser um time que vai propor jogo, principalmente jogando em casa. Então, ou seja, só é aquela pedrinha no sapato da gente, porque o São Paulo é aquele time que nos pontos corridos, dá um trabalhinho pro Cruzeiro, entendeu? Você não viu que ele falou Vitória, não falou? Falou. Cruzeiro é freguês do São Paulo. Você tinha falado Vitória. Cara, nos pontos corridos tem... É o Cruzeiro com o São Paulo e o Atlético com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tem essas situações, que tem uns times que realmente... Mas no mata-mata, o São Paulo, quando vê o Cruzeiro chegando, fala assim, lá vem o Cruzeiro de novo. Mas o importante é o Arthur Jorge conseguir manter a pegada do time como estava como Vitória. E como a Larissa disse, não tem uma disparidade gigante entre Chapecoense e Atlético Paranaense, e também uma disparidade gigante entre Vitória e São Paulo, que começou o campeonato muito bem. Espero que o Cruzeiro possa render e o Arthur Jorge continuar dando sequência no trabalho dele. Um ótimo jogo contra o Vitória e agora manter esse jogo contra o São Paulo. E sabe o que eu espero, Bel? Que tenha sido só ilusão os 2 jogos, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, que eles voltem a perder. É isso que eu espero. Vamos ver a sua Sem ficha comentários. técnica. Pode colocar a ficha técnica. E agora, o Gal, vamos ver sobre o Cruzeiro, que enfrenta o São Paulo no final de semana. E, é claro, está em busca de uma sequência de vitórias. A estreia do professor, a primeira vitória no Brasileiro. Agora é rumo a uma sequência de bons resultados para sair o mais rápido possível da zona do rebaixamento. É um professor que é multicampeão, né? Acho que ele tenta tirar o melhor de cada um. E o mais importante é a intensidade da equipe. Acho que a equipe voltou a ser essa equipe intensa aqui dentro do Mineirão. A gente precisava dessa mudança de atitude. Então essa data FIFA foi muito importante para a gente se recuperar, ganhar confiança e mostrar dentro do campo. A gente também estava bastante triste com a situação que a gente estava passando. A gente sabia que precisava vencer o mais rápido possível e, cara, é muito bom vencer, é muito bom pontuar no campeonato. Então agora eu acho que todo mundo um pouquinho mais tranquilo. Espero que os próximos jogos a gente continue vencendo.
O desafio não é nada fácil. O tricolor paulista perdeu só 2 partidas em casa neste ano. No Brasileiro chegou a ser líder nas primeiras rodadas e agora briga por uma vaga no G4. O jogo do São Paulo vai ser um jogo difícil. O São Paulo, jogar lá é sempre difícil. Mas é ver a melhor tática para a gente poder sair com resultado positivo. O treinador não perdeu nenhum jogador por suspensão ou para o departamento médico. Na atividade de ontem, regenerativo para quem encarou o rubro-negro baiano. Hoje pela manhã, o primeiro e último treino com todo o grupo. Daqui para frente vai ser assim. Sem muito tempo para ajustar os erros na toca. É jogo atrás de jogo. E para quem tirou um peso das costas na última rodada, sair de São Paulo com outro bom resultado é mais tranquilidade para o treinador que acabou de chegar. Já começamos o jogo de São Paulo. Portanto não adianta nós estarmos aqui em euforias porque ganhamos um jogo. Ganhamos um jogo sim, mas a partir do momento que acabou, esse jogo está terminado, já não há nada mais a fazer. Preparar o jogo de São Paulo significa estarem na recuperação para então depois viajar e fazer o melhor, sendo que é uma necessidade que temos de poder ter a equipa capaz de corresponder à proposta do jogo que nós trazemos. Olha só, o treinador do Cruzeiro, Arthur Jorge, ainda não vê a equipe 100% com a sua capacidade daquilo que ele tem de ser o melhor para o Cruzeiro. Falando em sequência de jogos, antes de falar da escalação, olha só, o Cruzeiro ganhou do Vitória, enfrenta o São Paulo amanhã, no meio da semana já temos a Taça Libertadores da América e no próximo final de semana o Bragantino em casa. E ainda esse mês nós temos também a Universidade Católica aí também em casa para a gente poder jogar a Taça Libertadores da América, vai ter o Goiás também. Então, numa tabela planejada, uma vitória contra o São Paulo te dá moral para você viajar e enfrentar o Barcelona dentro da casa deles lá na Taça Libertadores da América e ter uma tranquilidade para trabalhar nesse mês de abril, que é um mês bem apertado de calendário. Sempre foi assim, viu? Até mesmo estendendo o Campeonato Brasileiro um pouco mais, conectando ele junto, inclusive, com os campeonatos estaduais. Escalação do Cruzeiro. Vamos de Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Vidalba e agora talvez uma possibilidade que seja o Cauã Moraes atuando aqui na lateral direita, porque ele atuou na lateral esquerda no lugar do Kaique, foi muito bem, fez gol, mostrou o seu valor para o treinador, então provavelmente ele pode ser usado aqui na lateral direita, mas coloca o William também aqui como essa possibilidade. Romero voltando para o time, não seria nenhuma surpresa também se o Matheus Henrique entrasse aqui para atuar, porque junto com o Gerson, ele fez essa conexão aqui, porque agora, até que enfim, o Cruzeiro tem saída de bola com o Arthur Jorge no esquema tático dele. E aí vamos com o Gerson, que vai conectar aqui para poder ajudar nessa saída de bola, o retorno do Kaique. Temos o Christian, que pode atuar tanto por esse lado quanto por esse lado aqui. Se você lembrar do gol do Christian, por exemplo, quando ele recebe a bola, ele troca com o Matheus Pereira, recebe a bola nessa parte do campo e chuta para o gol, marcando aquele golaço no último jogo contra o Vitória. Vamos de Arroio, Matheus Pereira e o artilheiro Caio Jorge, que sem dúvida nenhuma não vai passar em branco nesse jogo contra o São Paulo, Bebel. Beleza, Gão. E eu já vou trocar aqui. Aí, Gão, já teve uma ascensão. Por isso o jogo com o São Paulo é tão importante, Bebel. São Paulo, que é o 4º colocado, que o Cruzeiro ganhando vai a 10 pontos, né? E cada vez mais vai se afastando aí. No final de semana que vem tem o Bragantino, que ganhou deste Flamengo, ou seja, não é um time bobo, não, né? E nunca foi. Nunca foi. É um time que depois que veio para a Série B se consolidou Série como A, uma das... quando veio da Série B para a Série A, se consolidou como realmente uma força do Campeonato Brasileiro e nem sequer brigou para cair em ano nenhum ali. Então, ou seja... a distância ali também do Cruzeiro para os 4 primeiros é bem grande, né, Gão? É início de campeonato ainda e nem considero tanto assim o Cruzeiro para as competições que tem, assim, um grande favorito ao Campeonato Brasileiro. Mas eu quero um Cruzeiro forte no campeonato de pontos corridos, porque aí se consolida na Copa do Brasil e também consegue ter bons resultados na Taça Libertadores da América. Primeira página da tabela, hein, Lala? Você tá importante. Ô, Bel, é bom demais ver o Cruzeiro ali na parte de baixo. Tomara que fique até o final do ano. Mas é melhor ainda ver o Galo na primeira parte da tabela, né? 11 pontos, nós iremos ganhar no domingo, vamos a 14. Vamos torcer para esse pessoal ali, né? Flamengo, Curitiba, Vasco, todo mundo perder. Temporariamente na primeira parte da tabela.
JB. Ô, Gão, eu não queria falar não, mas vai ser até o final do ano e o Cruzeiro vai cair. E você enfrenta o quinto colocado, que é o Atlético O Paranaense. Atlético Paranaense tá vindo Tá muito com bem. 16 pontos. Tava com uma sequência boa, né? Aí acho que perdeu pro Bahia, se eu não me engano. Gente, eu não acho que o lembro Atlético último Paranaense jogo. é mais acho que é sorte. Bahia. Eu quero que ganhe do Atlético, mas eu acho que é mais sorte do que mérito estar nessa colocação Atlético Paranaense. Não acho esse time todo. Vamos ver o não. desenrolar Não, do pior que é campeonato. verdade. Será que a Nanda também tá podendo opinar? Olha lá, vai ser com você. Você já vai iniciar essa tramela em relação a esse jogo aí. São Paulo e Cruzeiro. Outro sonho realizado, tramelar nesse programa. Gente, ó, eu não gosto nem de São Paulo e muito menos do Cruzeiro. Então eu vou de 1-1, para os dois ficar bem paradinhos ali na tabela. Pelo menos não foi derrota, né? É, pelo menos isso. Nesse jogo, eu vou de 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo? 2-1 pro São Paulo. Então repete aí. 2-1 São Paulo. Beleza, Isabel Guimarães. Vamos que vamos para cima de São Paulo, manter essa, né, que o Arthur Jorge possa ter uma sequência e que o Cruzeiro ganhe do São Paulo de 2-0. Não, mudar. 3-1. 3-1. Nem só de colocar gol pro São Paulo, não, mas vai ser 3-1 pro Cruzeiro, mas que o São Paulo faça o gol lá no finalzinho do jogo, mas vai ser 3-1 pro Cruzeiro. E agora, próxima tramela, meu time, pode colocar na tela aí pra gente. Atlético e Atlético Paranaense. Começa você, Hugão. Isabel Guimarães, vai ter chuva. Chuva na arena do Cruzeiro, porque quando eu vou lá eu broco mesmo, certo? Tornado, furacão. E o Atlético Paranaense ganhando de 2-0. 2-0 do Atlético. Nandinha. Bom, todo mundo já sabe que eu tenho um amor aí pelo Atlético Paranaense, que sempre, né, tem uma boa relação com a América, que mandou o Mastriani pra gente. Então, esse jogo vai ser 2-0 Atlético Paranaense. Gente, deixa eles sonharem, deixa eles desejarem isso, porque domingo, 5h30 da tarde, Galo 2, Atlético Paranaense 0, porque Atlético é só um. Agora O Paranaense. que são elas. O Mineiro. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!